Olá, tudo bem com vocês? Conforme prometido, hoje nós vamos dar início à nossa oficina de informática, tudo bem? Vou levar vocês para uma tela de PowerPoint que nós iremos estar mostrando melhor, toda essa introdução, tá bom? Então, aqui foram produzidos slides em PowerPoint. Mais pra frente nós vamos estar aprendendo a fazer isso, né? Vou falar um pouquinho sobre informática, sobre o computador. O que é informática? Informática é um termo usado para descrever o conjunto das ciências relacionada à coleta, armazenamento, ou seja, o processamento de informações em meios digitais. É o processo de tratamento da informação por meio de máquinas eletrônicas, essas chamadas de computadores. Eu vou dizer um pouquinho para vocês a respeito da história do computador. A palavra computador vem do verbo computar, que significa calcular. A criação de computadores começa na Idade Antiga, já que a relação de contagem intrigava os homens daquela época. Então, surgiu ali a necessidade deles começarem a entender um pouco de como calcular, como fazer ali os cálculos daquela época. E uma das primeiras máquinas de computar que foi criada ali foi o ábaco, instrumento mecânico de origem chinesa, criado no século V a.C., ou seja, já tem um tempinho, né? Isso aí já é a primeira calculadora de bolso, capaz de efetuar os 4 principais cálculos matemáticos: adição, subtração, multiplicação e divisão. Foi criada por Leibniz, isso aí foi conhecido como roda de Leibniz. Agora, o computador, como conhecemos hoje, ele passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Olha só que diferente, né? Na primeira geração de computadores, ali mais ou menos entre 51 e 59, os computadores funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Era de uso restrito, além de serem imensos, né? Como vocês podem ver aí na imagem, era bem grande, né? Olha a quantidade de fios, por isso esse consumo gigante de energia. Já os computadores da segunda geração ainda eram bem grandes, porém já funcionavam por meio de transistores. Nesse período já começaram a se espalhar esses computadores para venda. Aqui tem um transistor como ele é hoje, nos dias de hoje, mas naquela época, né, entre 59 e 65, os transistores eram deste modelo. Então, os computadores eram cheios dessas pecinhas aqui, ó. Já na terceira geração, já tem um computador um pouquinho mais próximo do que a gente conhece, né? Entre 65 e 75, eles funcionavam por meio de circuitos integrados. Foram substituídos, né, os transistores por esses circuitos. Já era um pouco menor e tinham maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começaram. Agora já não eram só empresas, né, que possuíam acesso ali a alguns desses computadores. Agora já começavam a ter algumas pessoas, as pessoas que tinham uma maior condição financeira. Já na quarta geração, entre 75 até os dias atuais, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuem, né, drasticamente de tamanho e aumentam a velocidade e capacidade de processamento de dados. São incluídos os microprocessadores com gasto cada vez menor de energia. Já bem próximo, né, gente, dos modelos atuais que nós temos aqui, né? Já possui ali um gabinete, né, aqui um gabinete, uma tela comum, próxima da que nós temos aqui, um teclado, um mouse, e nós vamos falar mais pra frente ali desses periféricos, né? E aí tem uma imagem da evolução dos computadores. Em 1960, como que era, né? Tão grande ali este computador, aí vai para 70, 80, 90, aí aqui já tá mais próximo do que os nascidos digitais conhecem, né? Que 2000, 2010, 2015. Agora eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem de Bill Gates. Mais para frente nós vamos também falar um pouquinho deste homem, deste grande homem, né, importante, tão importante para
a informática, ele foi o criador dos primeiros software. Uma mensagem para vocês aí, ó. Tente 1, 2, 3 vezes e, se possível, tente a 4ª, a 5ª e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Então, isso aí é uma mensagem de estímulo, né? Muitas das vezes parece difícil entender, né, o que nós iremos aprender e tudo, mas não é tão difícil assim. Vamos tentar uma vez mais e vai dar certinho. Fique em casa e nas próximas aulas estarei falando um pouquinho para vocês de hardware e software, tá bom? Um grande abraço.